que eu gosto muito desta autora, não há volta a dar. Eu gosto imenso desta autora. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e eu estou aqui para te falar de Promessa Mortal da J.D. Robb. Como vocês sabem, é o pseudónimo da Nora Roberts, mas definitivamente para mim são os grandes livros da Nora Roberts, são os livros que ela escreve como de J.D. Robb. Eu não perco um, apesar deste, enfim, eu ter demorado algum tempo até conseguir chegar a ele, mas a verdade é que este é o 28º livro que eu leio da série. Estão 28 livros publicados em Portugal, acho que vai sair agora um, se não saiu já, e eu continuo a adorar, mas a adorar de paixão, estas personagens. Eu não sei o que é que ela faz nos livros. Os livros para outras pessoas até poderiam parecer que são semelhantes, porque no fundo as personagens principais são sempre as mesmas, e eu já não estou só a falar do Roque e da Dallas, estou a falar também daqueles que a rodeiam. As peripécias são mais ou menos sempre as mesmas, entre aquele núcleo duro destes dois, mas a verdade é que eu continuo encantada com estes livros e quando pego num livro destes só paro quando acabo. E este não foi exceção. Eu adoro a J.D. Robb. Pronto, está dito. Como se vocês não soubessem. Neste livro, a Dallas vai investigar a morte da Amaryllis. A Amaryllis é uma polícia e, portanto, acaba por ser um assassinato mais próximo da Dallas e, portanto, mais algo que ela acha que poderá ser, de alguma forma, um assunto quase pessoal, tanto mais que a Amaryllis namora um amigo da Dallas. E, portanto, a Dallas, como quando tocam nos seus, ela sente como sendo ela própria, ela vai investigar este assassinato como sendo contra ela própria. Acentuado que o assassino resolve comunicar, através de envios de cartas e de encomendas, com a própria detetive Dallas. Ela fica na dúvida se ele comunica com ela por facto de ser ela a investigadora principal, se ele comunica com ela também numa forma pessoal. Mas o que é certo é que isto torna aqui torna o livro torna aqui esta investigação muito pessoal e uma investigação que ela tem muito em consideração no sentido de querer resolver com celeridade este assunto. Muito interessante perceber que aquela inspetora fria, distante, está-se progressivamente a apagar, tanto mais que ela cria, uma coisa que ela não tinha no início da série, um núcleo de amigos fiéis, entre os quais o namorado da pessoa que foi assassinada neste livro, e portanto isso vai condicionar o seu comportamento. Ela ainda reage mal a essa sua humanização, digamos assim, mas a verdade é que nós, leitores da série e que apreendemos a evolução da personagem, percebemos que ela está muito mais humana, muito mais desperta para os sentimentos, nomeadamente da família, muito mais próxima de todo este aspecto mais sentimental. Este livro, no entanto, não sei se propositadamente, se calhou, se sou eu que já estou a ver coisas, este livro para mim é um livro que apresenta algumas novidades, nomeadamente na interação das personagens secundárias. Neste livro, o papel das personagens secundárias e do núcleo duro, desculpa mudar de mão, e do núcleo duro da Dallas acaba por ser a sua posição dentro do livro e dentro da investigação acaba por ser diferente. De repente, estas personagens principais acabam por ter um caráter muito mais importante do que, primeiro, é suposto, segundo, tinha vindo a ser seguido como linha narrativa nos outros livros. E aqui nós temos essa alteração a nível da narrativa, que está feita de uma forma muito discreta, mas que está feita de uma forma brilhante. E deixem que vos diga que
o acontecimento que vai permitir essa alteração está muito bem encaixado no decurso da narrativa. E, portanto, eu continuo a achar que a Nora Roberts é aqui que mostra que é uma grande escritora, é aqui que nos diz que é alguém que sabe escrever muito bem e que percebe que ao fim de 28 livros o leitor precisa de alguma coisa de novo, alguma coisa de fresco para que não ache, como eu dizia no início do vídeo, que não acho que os livros são todos iguais. Na verdade eu não acho de todo, acho que ela mete sempre uma pitada de algo diferente, acho que as picardias que nós já sabemos que existem, ela dá-lhes uma outra tonalidade e uma outra cor, mas a verdade é que neste livro essa alteração é mais profunda e abrange também as personagens secundárias e não só quem mora com a Dallas. E depois há este casal que eu acho cada vez mais fantástico, este casal que eu acho que cresce também enquanto casal, e este casal que eu acho que cresce enquanto dupla de investigação. E, portanto, sobre esse ponto de vista, também aqui há uma evolução e também aqui há um salto na relação do casal e na relação deles os dois enquanto investigadores. Este livro tem uma parte muito divertida, uma parte, se quiserem, mais leve, mas também, lá está, mais sentimental. Foi talvez o livro onde eu me emocionei mais, tirando talvez o primeiro, quando o Roker e a Dallas começam a sua relação e nós percebemos que tínhamos ali alguém que vivia no mundo do crime e que, não do crime, mas da burla, e com a polícia, e portanto esse sentimento que nós percebemos nos primeiros livros com a relação destes dois acaba por aparecer neste livro de uma outra forma, através de um episódio, cá está, que é o episódio que vai dar uma outra dimensão às personagens secundárias, mas de um episódio que acaba também por, de alguma forma, transformar a relação destes dois e acaba por, de alguma forma, nos dar um elemento de maturidade da relação destes dois, o que é muito interessante em relação à série e que nos permite, de alguma forma, e a mim, ficar muito curiosa por saber qual é o fio condutor, para onde é que a J.D. Robb vai levar estes dois e qual será então o crime do livro 29, que, como eu disse, acho que está a sair ou já saiu, e que de alguma forma poderá também ele surpreender. Essa parte divertida eu não vos vou contar o que é, mas para quem leu vai perceber se eu lhe disser que é o acontecimento em que a Dallas está, mas não queria estar. E portanto aqui fica tudo explicado e toda a gente que leu percebe a que é que eu me estou a referir. No fundo, estas personagens acabam por ser amigos que nós reencontramos de livro para livro, pessoas que nós já temos algum carinho, personagens sobre as quais nós quase que gostaríamos de ir tomar café com eles, gostaríamos de ser convidados para ir lá à casa, não digo jantar, mas ajudar nas investigações, ver aquela tecnologia avançada que o Roker tem naquela casa e que permite muitas vezes ajudar a Dallas a resolver os assassinatos. Portanto, é um conjunto de gente que nós já, ou pelo menos eu já considero meus amigos, e os quais eu quero revisitar sempre que sai um livro novo, já que não posso ir tomar café com eles. É assim. Pronto. Há outro aspecto aqui muito interessante e que eu deixei para o fim propositadamente. Como eu disse já neste vídeo, esta relação é uma relação estranha, porque ele era um burlão e ela era uma polícia quando se conheceram. Inclusive, quando eles se conheceram, ela andou a ver se o prendia. E acabam por ter uma relação amorosa que já dura há 28 livros e nada leva a crer, antes pelo contrário, que esta relação irá ter algum percalço. Já teve ali um livro com umas cenas de ciúmes, portanto já foi tendo alguns percalços pelo caminho, que a vida também não é toda cor-de-rosa, mas é uma relação muito forte e muito estável que estes dois têm e que eles conseguiram construir. Mas na verdade, ele é um burlão que deixou de o ser e isso levanta alguns problemas para quem era seu sócio no tempo da burlice, e ela é polícia e portanto ela acaba por muitas vezes ter que
prender pessoas que ele, melhor ou pior, conheceu no passado, ou pessoas, inclusive, que estão ligadas a negócios dele. Negócios esses que, tal qual como a Eva, nós esperamos que sejam já legítimos. Mas este livro põe aqui um problema que eu ainda não tinha pensado, que é o problema do perigo. E, nomeadamente, o perigo dela enquanto polícia. E a forma como ele gera esse perigo e como ele gera essa sensação de pânico sempre que ela sai porta fora. E sobre esse ponto de vista, este livro, por isso é que eu dizia há bocado que este livro acaba por nos dar uma outra maturidade da relação deles. É muito interessante a forma como ele explica como é que gera esse perigo e a forma como ela se apercebe da existência desse perigo e a forma como ela vê aquilo que ele pode, deve ou ela gostaria que ele fizesse face a esse perigo. E, portanto, este livro acaba por ser, se quiserem, um livro mais maduro também em relação a isto. Portanto, é um livro de viragem, nitidamente, e se têm alguma dúvida, venham ler, porque vale bem a pena, porque, cá está, é um livro mesmo de alteração da estrutura e de alteração da forma como as personagens interagem entre si e a forma como as personagens acabam por se dar umas com as outras. E, sobre esse ponto de vista, eu estou aqui ansiosa para ler o 29º e saber aquilo que vai acontecer. Portanto, J.D. Rope, Promessa Mortal, é para ler, minha gente. É uma série que vale muito a pena. Eu vejo muito pouca gente a falar destes livros, mas eu gosto muito destes livros. Tenho muita pena que não haja mais gente no Booktube, nas redes sociais, a falar desta série, porque na realidade eu gosto imenso desta série. Gostava muito de poder conversar com mais pessoas sobre esta dupla, esta família, estes amigos, esta forma de estar na vida que estes dois têm, que eu acho que é fabulosa. E pronto, aqui fica a minha opinião. Digam se já leram, digam se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.